Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. É muito bom ter a companhia de quem nos acompanha para uma daquelas conversas que, olha, tem o potencial de virar de cabeça para baixo algumas das nossas certezas mais absolutas. Uhum, com certeza. É um tema bem provocativo. Muito. A nossa missão hoje é extrair, assim, as ideias mais impactantes de um texto muito instigante chamado Não Somos Bons o Bastante, Isso. que é um material extraído e adaptado do livro Nas Garras da Graça. E ele traz uma perspectiva, digamos, bem peculiar sobre a nossa condição humana. O que temos em mãos não é só uma teoria abstrata, sabe? É um texto que propõe uma reflexão estrutural mesmo sobre como a gente opera em sociedade, e ele usa imagens do cotidiano, cenários hipotéticos e até uma boa dose de ironia. Bastante ironia. Sim, para transmitir uma mensagem que vai bater de frente com a nossa cultura de performance. O nosso objetivo aqui é desconstruir algo que a grande maioria das pessoas faz quase no piloto automático, que é aquela crença na autossalvação. E também, claro, aquele hábito muito humano de julgar os outros, de basear o nosso valor na comparação. Exato. E o autor faz isso misturando premissas teológicas com umas observações psicológicas que são muito, muito afiadas. São mesmo. Certo, vamos desempacotar isso. Como que a gente entra nessa discussão sobre falha e mérito, segundo o texto? Bom, a melhor forma de entrar no argumento é entendendo a mudança radical de paradigma que a fonte propõe. Porque, veja bem, nós fomos condicionados a operar num sistema estrito de méritos. Uhum. Nós avaliamos o esforço, nós quantificamos resultados, comparamos os currículos e, a partir dessa matemática toda, a gente define quem está melhor ou pior na vida. A famosa régua social, né? Isso, a régua. E o que o texto faz logo de cara é quebrar essa régua. O argumento é que os nossos critérios de sucesso são, no fim das contas, completamente irrelevantes quando a gente os coloca diante de um padrão absoluto. E para ilustrar isso, o autor traz um experimento mental. Ah, o experimento mental. Sim, é essa a imagem que âncora toda essa primeira parte do material. É genial. A premissa pede pra gente imaginar um cenário, bem inusitado. E se as regras do universo fossem reescritas amanhã? Tá. E todas aquelas complexidades morais, as regras religiosas, tudo fosse reduzido a um único mandamento. Um mandamento inegociável. A regra passa a ser apenas esta. Deves saltar bem alto no ar para que toques a lua. O que é fascinante aqui é a desproporção intencional que o autor usa, sabe? Ele cria esse cenário absurdo justamente para aniquilar qualquer senso de autossuficiência que a gente possa ter. Exato. Porque pensa bem, não precisa de código de ética complexo, não tem ritual, não tem, sei lá, amar o próximo. Nada disso. A única exigência é a pura eficácia biomecânica de um pulo. Pule e toque a lua. E a constatação imediata do texto é que, sob esse critério, o fracasso seria universal. Totalmente universal. Se a gente pensar na física da coisa, até um atleta olímpico com o melhor preparo do mundo ia conseguir pular o quê? 1 metro? 1,5 metro com muito esforço. Por aí. E o resto da humanidade ia chegar a uns poucos centímetros. Só que, considerando a imensidão do espaço, o resultado prático é o mesmo para todo mundo? É exatamente o mesmo. A distância média entre a Terra e a Lua é de uns 384.400 quilômetros. É muita coisa. Então, matematicamente falando, a diferença entre o salto de duas pessoas é irrelevante, estatisticamente nula. E o texto levanta a questão: se alguém pula 15 centímetros mais alto que o vizinho, isso seria algum motivo lógico de orgulho? Claro que não. Considerando que o alvo está a centenas de milhares de quilômetros de distância. A resposta é um não bem redondo. 15 centímetros de vantagem contra um abismo espacial. Sim, e é através dessa imagem meio absurda que o autor faz a ponte para a exigência real que ele aborda no livro. Porque a fonte deixa bem claro que a gente não foi chamado para literalmente pular até a Lua. Não, claro que não. A metáfora materializa um conceito teológico. O texto cita as palavras registradas lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz: "Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu." E essa passagem é a âncora do argumento central. Na perspectiva que a fonte apresenta, essa exigência de perfeição moral equivale à distância até a Lua. É o alvo inatingível. Exato. É um critério que, por definição, é inatingível pela força humana. A intenção de citar isso é mostrar que ninguém tem a capacidade de satisfazer esse padrão absoluto. E a implicação prática disso altera tudo. Altera a forma como as relações humanas deveriam funcionar. Porque, se a gente aplicar essa lógica de forma honesta, a conclusão primária destrói qualquer base para arrogância, né? Derruba totalmente. Se a régua é a perfeição absoluta, e nós mal conseguimos tirar os pés do chão, a ideia de vestir aquela toga de juiz e julgar os outros perde o sentido. Porque a gente não tem o direito de julgar. O texto responde com o título que estamos analisando. Porque não somos bons o bastante. Isso. Não somos bons o bastante. Ninguém é. E esse é o ponto de inflexão da obra.
A metáfora mostra que qualquer tentativa de nos sentirmos superiores é baseada numa ilusão de ótica. Ilusão de ótica, gostei disso. É que nós só conseguimos sustentar essa sensação de superioridade moral se a gente ignorar o objetivo final, que é a Lua, e focar só na microdiferença de desempenho entre a gente e o colega do lado. O salto de 15 centímetros. Isso. Quando a comparação é isolada, tipo alguém que pula 1 metro olhando para quem pula 20 centímetros, a pessoa de 1 metro se acha um gigante. Mas quando o quadro expande para os 384 mil quilômetros que faltam, a ilusão desmorona. Estão ambos numa condição de insuficiência total. É uma imagem que expõe muito a nossa negação diária. A ideia de nos gabarmos do nosso pulo chega a ser meio cômica, se você pensar bem. Muito cômica. Imagina a cena que a fonte descreve. Depois de muito suor, a gente pula quase 1 metro. Aí olhamos para a pessoa ao lado, que pulou 20 centímetros, e dizemos com um ar de superioridade: nossa, que desempenho lamentável esse seu. E o autor vai além de só apontar o absurdo. Ele investiga o porquê disso, a mecânica psicológica. Ele pergunta por que a gente gasta tanta energia vital vigiando a vida alheia. Por que será, né? Por que tantas acusações se estamos todos presos à mesma gravidade? E a resposta que o texto dá é muito reveladora. O julgamento não é sobre buscar justiça. É uma manobra de distração. É um mecanismo de defesa puro. Se conectarmos isso ao quadro geral da psicologia, faz todo sentido. O mecanismo é simples. Enquanto a minha atenção está focada na fraqueza do outro, no pulo fraco do vizinho, eu não preciso olhar para a minha própria falha. A acusação vira um escudo. Um escudo emocional, exatamente. Mantendo o holofote no erro de quem está perto, a gente evita aquele desconforto imenso de admitir que o nosso salto até a Lua falhou antes mesmo de começar. E o texto captura essa nossa tendência de projetar o problema nos outros de um jeito muito engraçado. Tem uma ilustração excelente. Ah, a história do consultório. Sim. Para mostrar o nível do nosso auto-engano, o autor conta a história de um homem que vai ao psiquiatra. O cara entra no consultório com uma tartaruga viva equilibrada na cabeça. E bacon, não esquece do bacon. Verdade, uma tira de bacon pendurada em cada orelha. Ele senta na frente do médico, super sério, e diz: doutor, eu estou aqui para consultá-lo a respeito do meu irmão. Hilário, mas ilustra perfeitamente a cegueira humana que o texto está apontando. O personagem tem problemas bizarros e inegáveis bem ali nele. Qualquer um veria que ele está numa situação crítica. Mas a percepção dele está toda voltada para fora. Ele projeta a análise no irmão e ignora o próprio caos. É brilhante. Quando a gente foca a energia em criticar os 20 centímetros do colega, a gente basicamente é o cara com a tartaruga na cabeça fingindo que é o padrão de normalidade. Perfeito. A gente prefere apontar o defeito do outro a lidar com a nossa própria inconsistência. E aí isso levanta outra questão no texto. Como a gente justifica as nossas próprias tentativas de elevação? Se pular não funciona, o autor introduz outra imagem visual, o balão de ar quente. O balão. É uma ótima transição que o texto faz. Ele descreve o ser humano tentando inflar esse balão usando o seu próprio ar quente. E a gente pode entender esse ar quente como o orgulho, as conquistas morais, o ego. A autossuficiência. Isso. Trabalhamos até exaustão para encher o balão, querendo deixar a Terra e provar o nosso valor. Mas o resultado é o colapso. O balão nunca sai da atmosfera. Então, o texto pergunta como as pessoas tentam defender esses voos furados. E para mapear essas defesas, a fonte recorre a uma análise bem rigorosa da carta aos Romanos, no texto bíblico. O autor lista 3 pilares argumentativos que o humano usa para tentar validar essa autossuficiência e mostra como o texto os desmonta um por um. Vamos passar por esses pilares então? Qual é a primeira defesa que a gente costuma usar quando confrontado com a nossa falha? O primeiro ponto aborda a ignorância. Baseado em Romanos, capítulo 1, versículo 20, o texto afirma que os nossos pretextos de ignorância são indesculpáveis. Tá. A ideia é que a humanidade tenta se esquivar, dizendo que não conhecia o padrão ou não sabia o que era exigido. Mas, na perspectiva do autor, a evidência de uma ordem maior é clara o bastante para invalidar essa desculpa. É tipo fechar os olhos de propósito para não ver a placa de velocidade e depois dizer para o guarda que não sabia o limite. Exatamente isso. Preferimos a ignorância voluntária a admitir o erro. E a segunda linha de defesa? O segundo ponto ataca a metáfora da tartaruga, a comparação. Apoiado em Romanos 2, versículo 1, o argumento é que as nossas comparações com os outros são inadmissíveis. Inadmissíveis. Sim, o texto propõe que usar os erros alheios como pedestal para se sentir superior não tem validade num tribunal de justiça absoluta. Se fizermos um paralelo com hoje em dia, isso é a essência das redes sociais, né? Essa busca por superioridade moral apontando o erro dos outros, o cancelamento. A pessoa acha que, ao apontar a falha alheia, o balão dela sobe um pouquinho. É a ilusão de altitude. Mas a fonte diz categoricamente que ninguém pode usar o próprio histórico para julgar a vida do outro, o que nos leva ao terceiro argumento, Certo. que lida com a nossa tentativa de criar um currículo de boas ações. Baseado em Romanos 2, versículo 29, o texto declara que os nossos méritos religiosos ou morais são inaceitáveis como moeda de troca. Espera, isso pode soar contraintuitivo para muita gente estar ouvindo. Fazer o bem, seguir as regras, nada disso serve para inflar o balão. Dentro da estrutura teológica da fonte, não. O autor não diz que as boas ações são ruins. Claro que não. Mas ele argumenta que elas não têm a densidade necessária para cobrir aquela distância astronômica até a perfeição. Até a Lua. Isso. As melhores tentativas de acumular pontos por virtude
são irrelevantes se o objetivo final é a autossalvação. Resumindo a visão do texto, a ignorância é indesculpável, a comparação é inadmissível e o mérito moral é inaceitável. Então, o que tudo isso significa? Juntando todas essas peças, a impossibilidade do salto, a tartaruga na cabeça, o balão que não sobe, qual é a linha de chegada desse raciocínio? A conclusão inegável do texto é que a autossalvação simplesmente não funciona. O ser humano não tem como salvar a si mesmo. Os primeiros 3 capítulos e meio de Romanos se resumem em 3 palavras, segundo o autor. Nós temos falhado. Tentamos alcançar a lua, mas mal tiramos os pés do chão. Nós investimos tempo, energia, tentando fabricar asas, mas permanecemos presos ao chão. Se a análise parasse por aí, seria de um pessimismo absoluto. Todo mundo correndo numa esteira que não vai para lugar nenhum. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto não termina com a humanidade paralisada no chão. Não, de forma alguma. A narrativa propõe que, bem onde o nosso esforço acaba, uma nova dinâmica entra em cena. É uma virada de paradigma fundamental e tem tudo a ver com direção. Direção? Sim. Historicamente, nós operamos no movimento ascendente, da terra para o céu. O esforço é de baixo para cima, pular, voar de balão. Mas a resolução do autor inverte essa lógica. A salvação não sobe pelo nosso esforço, ela desce. É o fim da ilusão do mérito ascendente. A gente passa a vida construindo torres para chegar lá em cima, mas a verdadeira solução viaja do inalcançável até o nosso nível. E a fonte traz referências para provar essa mudança de direção, certo? Sim, o material fundamenta bem essa descida. O autor cita o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 78, que diz que do alto nos visitará o sol nascente. O foco é o do alto. Depois ele traz Tiago 1,17, que diz que toda boa dádiva vem do alto. O texto insiste que a resposta não brota do nosso esforço no solo, mas vem de uma fonte superior. E tem também aquela citação da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, que foca no afeto divino. O texto diz que o amor não é a nossa capacidade de amar a Deus primeiro, mas o fato de que a iniciativa foi dele que desceu até nós. A salvação, segundo a obra, é dada, movida e originada em Deus, e não o contrário. É uma dádiva. Um presente que flui de cima para baixo, sem exigir um currículo de performance em troca. Exato. Isso destrói aquela mentalidade de transação comercial que a gente discutiu no início. Mas na prática, para quem percebe que está no chão e finalmente desiste de pular, como o texto amarra isso com o estado existencial das pessoas? O desfecho teológico está em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. O texto diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus e temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Justificados é uma palavra forte. A mudança sai do nosso esforço e passa para a aceitação dessa realidade. E só para deixar mais claro, se a gente usar um jargão mais do dia a dia, no mundo jurídico, estar justificado é como se o juiz batesse o martelo e a ficha do réu ficasse limpa, independentemente do passado. É essa lente aqui. É a lente perfeita. É estar num tribunal sabendo que você não tem nenhum mérito para apresentar e descobrir que a sua dívida foi cancelada por terceiros. Uau! A justificação, nas fontes, acontece pela confiança nessa dádiva, não pela altura do seu salto. E o resultado imediato disso, o que a graça entrega, é o que o perfeccionismo nunca consegue dar: a paz. Paz. Que jornada incrível a gente fez hoje. Só para recapitular, nós começamos vendo a humanidade exausta, tentando pular até a lua. Entendemos que a gente julga o pulo dos outros só para esconder o nosso próprio fracasso, como o cara com a tartaruga na cabeça. Vimos que os nossos méritos morais não fazem o nosso balão voar. Sim. E no fim, descobrimos que, felizmente, a gente não precisa alcançar a lua, porque a salvação, a aceitação, desceu até nós. E num mundo tão obcecado por performance e comparação, onde cada movimento é medido contra o outro, entender que não somos bons o bastante deixa de ser um motivo de desespero. Passa a ser um alívio. Um convite para largar o peso da autossalvação, parar de fingir que temos controle e abandonar esse papel exaustivo de julgar quem está do nosso lado. É um convite para ter os pés no chão. E com essa mudança radical de perspectiva, eu quero deixar uma reflexão final para quem nos ouve. Algo para pensar além daqui. Boa. Baseado em tudo o que desempacotamos sobre essa falácia do mérito. Se os nossos maiores e mais exaustivos esforços são apenas pulinhos de poucos centímetros na superfície, e a verdadeira elevação nos é dada de presente, de cima para baixo, quanta da nossa energia diária estamos desperdiçando tentando provar que o nosso pulo é 15 centímetros melhor que do colega? Muita energia. Em vez de simplesmente aceitar a dádiva e desfrutar da paz de ter os pés no chão, sabe? Se o mérito é uma ilusão, talvez a gente precise repensar toda a base do nosso conceito de valor humano. Fica aí o pensamento provocativo para vocês explorarem. Um grande abraço a quem acompanhou esse mergulho de hoje. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Obrigado mesmo pela atenção e a gente se encontra na nossa próxima exploração.